Sabe, o que será que um dos homens mais poderosos de toda a história tem para nos ensinar sobre autodomínio? A gente pensa em Marco Aurélio e logo imagina campos de batalha, certo? Mas a verdadeira guerra dele, essa foi travada aqui dentro, na própria mente. Então vamos mergulhar na história desse imperador filósofo que tinha uma meta bem clara. Antes de governar o mundo, ele precisava governar a si mesmo. Olha só que interessante essa dualidade. De um lado, o Império Romano. Gigantesco, né? Cheio de confusão, conflito, intriga política, uma loucura. E do outro lado, o nosso império interno, o nosso mundo interior com as nossas próprias batalhas, as emoções, os pensamentos que não param quietos. Pois é, Marco Aurélio, ele era mestre em governar o primeiro, mas a verdadeira obsessão da vida dele era conquistar o segundo. Aí fica a pergunta, né? Como é que um cara que estava destinado a comandar exércitos, a governar um império, como é que ele se torna um dos maiores filósofos de todos os tempos? Para entender essa virada de chave, a gente precisa voltar um pouco. Voltar lá para a juventude dele, sabe? Bem antes da coroa imperial ser sequer uma possibilidade na vida dele. Então, Marco Aurélio nasceu sim em berço de ouro, uma família super prestigiada, mas desde cedo tinha algo diferente nele. Enquanto a galera da idade dele só queria saber de festa, de luxo, ele não. Ele curtia a simplicidade, a reflexão. Para ter uma ideia, a escolha dele de usar um manto rústico de filósofo em vez daquelas roupas caríssimas já dizia tudo sobre onde estavam as prioridades dele. E foi justamente com mestres como Júnior Rústico que ele encontrou o caminho que ia definir a vida inteira dele, o estoicismo. Tá, mas o que é esse tal de estoicismo, afinal? Olha, é muito mais do que só uma filosofia de livro, viu? É tipo um guia prático para a vida. A ideia principal é bem direta. A virtude é a coisa mais importante que existe. E para chegar nela, a gente precisa viver de acordo com a razão e com a natureza. Na prática, significa focar toda a nossa energia naquilo que a gente pode controlar, nossas ações, nossos pensamentos, e aceitar com serenidade aquilo que a gente não pode. Essa mentalidade, nossa, isso se tornou a verdadeira armadura do Marco Aurélio. E o caminho dele para o poder, olha que curioso, não foi por nascimento direto. O destino de Marco Aurélio foi selado por uma adoção. O imperador da época, Antonino Pio, simplesmente o escolheu como sucessor. E aí, de repente, em 161 d.C., aquele jovem filósofo se viu no comando do maior império do planeta. Mas olha, se ele achava que ia ter um reinado tranquilo, de paz, só para ficar refletindo, ele estava redondamente enganado. Porque o império que caiu no colo do Marco Aurélio não era um paraíso não, longe disso. Era praticamente um incêndio. Sério, ele assumiu o poder num dos períodos mais caóticos da história de Roma. Tinha ameaça vindo de tudo que é lado. Tenta imaginar a pressão. As fronteiras do império viviam sob ataque, era constante. E aí, Marco Aurélio, aquele cara que amava a filosofia, a paz, teve que passar anos e anos em campos de batalha, lutando com unhas e dentes só para manter o império de pé. E como se a guerra já não fosse o suficiente, ainda veio uma pandemia, a chamada peste antonina. Ela se espalhou por todo o império, matando milhões de pessoas e semeando o puro caos. Foi devastador. A sociedade romana foi abalada até a alma, sabe? E a liderança do Marco Aurélio, nossa, foi testada a um nível que ninguém jamais imaginou. Guerra, peste, traição. O peso nos ombros desse homem era inimaginável, de verdade. Mas para ele, ser imperador não tinha nada a ver com luxo ou poder. Era um dever sagrado. Era o papel dele a ser desempenhado nessa grande peça de teatro que é o universo. E é exatamente aqui que a história dele fica fascinante. Porque no meio desse caos todo, de onde ele tirava forças para continuar? A resposta, e isso é o mais incrível, não estava nos exércitos, não estava nas estratégias políticas, estava em um lugar muito mais profundo, dentro de ele mesmo. Então qual era essa arma secreta? O que permitiu que ele enfrentasse tanta coisa com serenidade? Não era uma espada, não era um escudo, era algo bem mais poderoso e muito mais íntimo. A arma secreta dele era um diário. É isso mesmo, um diário pessoal. Ele escrevia em grego, geralmente no meio das campanhas militares, lá na linha de frente. E essas anotações, que hoje a gente conhece como meditações, não foram feitas para serem publicadas. Eram, na verdade, um diálogo dele com ele mesmo. Um jeito de se lembrar todo santo dia de como viver uma vida virtuosa mesmo com o mundo pegando fogo. E um dos pilares dessa filosofia era a aceitação. Ele sacou uma coisa fundamental. Não dava para controlar a guerra. Não dava para controlar a doença. Não dava para controlar o que as outras pessoas faziam. Mas ele podia sim controlar a reação dele a tudo isso. E aí que mora o nosso verdadeiro poder. Pensa bem.
Mesmo com o mundo desabando ao redor, ele se mantinha firme nos princípios. Agir com justiça, com integridade. Essa era a bússola moral dele. Não tinha negociação. Porque no fim do dia, o nosso caráter é a única coisa que realmente é nossa. A única coisa que ninguém pode tirar da gente. E por último, um lembrete poderoso: a perspectiva da mortalidade. Lembrar que a vida é curta, que a gente está aqui de passagem, ajudava ele a valorizar cada momento. A não se perder com problemas pequenos, insignificantes. Cada novo dia, cada nascer do sol, era um convite para viver com propósito. E no final, Marco Aurélio morreu exatamente como viveu, no campo de batalha, cumprindo seu dever até o último suspiro. Mas a morte dele não foi de jeito nenhum o fim da história. Pelo contrário, foi só o começo de um legado que, olha, ecoa forte até hoje. Ele virou o grande símbolo do líder filósofo. O cara que provou que filosofia não é só papo cabeça, é uma ferramenta prática para o dia a dia. E que ironia do destino, né? O filho dele, Cômodo, foi o completo oposto de tudo que o pai representava. E com ele, acabou a chamada Era dos 5 Bons Imperadores. Mas olha que interessante. Enquanto o Império Romano começava a ruir, as palavras de Marco Aurélio nas Meditações continuaram de pé. Viraram um farol de esperança para qualquer pessoa que busca um pouco de paz interior. No fim das contas, a maior vitória dele não foi contra os bárbaros nas fronteiras, foi contra si mesmo. E essa jornada do Marco Aurélio, ela acaba nos convidando a olhar para dentro, né? E a se fazer uma pergunta bem fundamental. Qual é o império que nós precisamos conquistar? A resposta, assim como foi para o grande imperador, talvez esteja bem mais perto do que a gente imagina.